Oi pessoal, boa tarde. Aqui é Marcelo Tanuri. Eu sou professor de Direito Tributário e de Legislação Tributária do ponto dos concursos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as operações com armazém geral. Esse é um assunto que não é muito simples, também não é extremamente comum em prova, mas eu acho que deve cair alguma questão na sua prova, esteja você prestando São Paulo, esteja você prestando Paraná, esteja você prestando o concurso para qualquer outro estado, tá certo? É bem provável que vá aparecer uma questão, não deve aparecer mais do que isso. Isso que eu vou falar aqui para vocês hoje vale para qualquer estado, embora eu esteja usando uma aula minha construída para o Paraná, tá bom? Vamos lá, primeiramente vamos entender o que é o armazém geral. O armazém geral funciona assim. Uma empresa muitas vezes não tem espaço suficiente para armazenar todas as suas mercadorias. Não tem espaço, então ela contrata o espaço de alguém. Existem empresas especialistas em armazenagem, que são os armazéns gerais. Tá certo? Então, esse é o conceito. Elas são empresas privadas que, de acordo com uma certa remuneração, elas guardam as mercadorias de outras empresas. Tá bem? Esse é o primeiro conceito. A maior confusão, se tiver que cair duas questões, uma vai ser essa, com certeza. É o seguinte, o armazém geral ele não é contribuinte de ICMS. Ele não é contribuinte, ele é responsável tributário. Vocês já devem ter estudado no direito tributário que o sujeito passivo pode ser de uma das duas categorias. Ou ele é um contribuinte, ou ele é um responsável tributário. Quem é o contribuinte? O contribuinte é aquele sujeito que tem relação direta com a ocorrência do fato gerador. Tá bom? Agora, quem é o sujeito passivo? Desculpa. Quem é o responsável? O responsável é aquele sujeito passivo que é obrigado ao pagamento por causa de determinação legal. Então, é aí que se enquadra o armazém geral. Ele é sujeito passivo por determinação legal e não por relação direta com o fato gerador. Eu separei aqui alguns exemplos para vocês que vão fazer vocês vão ser capazes de resolver qualquer coisa depois disso, tá? Bom, o envio de uma mercadoria para um armazém geral que esteja no próprio estado e o retorno para o mesmo estabelecimento remetente não devem ser motivos de fato gerador de imposto. Agora, configurando-se a transferência da propriedade, então você tem o fato gerador de imposto. Essa transferência da propriedade tanto pode ocorrer com a mercadoria depositada, como pode ocorrer na simples entrega, na saída, lógico, da mercadoria de dentro do armazém geral, para outro estabelecimento que não seja aquele estabelecimento que fez o envio. Tá certo? Então, isso vai configurar a transferência de propriedade, a transferência de domínio e a consequente incidência do ICMS. Apenas para compreender, vamos lá. Na medida em que um remetente envia para um armazém geral uma mercadoria e retorna, você tem a transferência por intermédio de notas fiscais sem incidência do imposto. Porque realmente você não pode ter incidência do imposto entre estabelecimentos, entre estabelecimento e armazém geral. O armazém geral, ele é muito parecido com o armazém fechado. Por quê? Porque ele não pode ser considerado como um estabelecimento. Não existe transferência entre estabelecimento na medida em que você deposita uma mercadoria no armazém geral. É o mesmo que o depósito fechado nesse ponto. Só que o depósito fechado, ele pertence ao próprio estabelecimento. No armazém geral, não. No armazém geral, você tem uma outra pessoa jurídica que recebe a mercadoria para a guarda e devolve. Então, só
só revendo, a nota fiscal que acompanha a mercadoria na ida e na vinda, essas notas não têm incidência do imposto, não tem o destaque do imposto. E olha só, na ida é o remetente quem emite a nota fiscal. E na volta é o armazém geral que emite a nota fiscal. Não caia na besteira de achar que a mesma nota fiscal de ida acompanha a volta. Não. São notas fiscais diferentes e a volta ocorre como nota fiscal emitida pelo armazém geral. Tá bom? Esse aqui já é um exemplo um pouquinho mais difícil, mais complicado. Imagina que o estabelecimento possua já suas mercadorias no armazém geral. Tá? Lá num dado momento, ele fez esse envio de mercadoria, as flechas vermelhas representam a circulação física da mercadoria, e essa mercadoria foi acompanhada com uma nota fiscal sem a incidência do imposto. Tá bem? Aí, num dado momento, essa mercadoria é vendida para um estabelecimento. Eu coloquei aqui estabelecimento destinatário. O que vai acontecer? Fisicamente, essa mercadoria vai ser entregue, vai ser transferida do armazém geral para o estabelecimento destinatário. Só que, legalmente, a mercadoria estava aqui, no estabelecimento depositante. Porque o armazém geral não é estabelecimento perante o estabelecimento depositante. Juridicamente, a mercadoria estava aqui. Então, como se faz? Faz-se uma transferência via nota fiscal, sem destaque do imposto, para anular esse caminho de vinda tem que ser anulado com o de ida. Desculpa, esse caminho de ida, que é o caminho da nota fiscal, o caminho preto, tem que ser anulado com esse caminho de vinda, que é a flecha marrom. Então, o armazém geral emite uma nota de devolução para o estabelecimento depositante sem o destaque do imposto. Então, o estabelecimento depositante emite uma nota fiscal com destaque do imposto, que é a nota verde, e essa nota verde acompanha a transferência da mercadoria entre o armazém geral e o estabelecimento comprador. Só que, horas, quem vendeu foi o estabelecimento depositante. A circulação jurídica da mercadoria é aquela que inicia onde juridicamente está a mercadoria e para onde juridicamente a mercadoria vai. Então, essa daqui é a circulação jurídica, tá bom? Aí eu coloquei mais um exemplo. Eu acho que agora com esses dois exemplos vocês vão ser capazes de resolver qualquer coisa. O exemplo aqui é um pouquinho diferente. Imagina que A, remetente da mercadoria, ele venda a mercadoria para B. No começo da história, a mercadoria está fisicamente em A. Só que o B, ele não tem lugar para guardar a mercadoria. Então ele contrata com A o seguinte: olha, você vai me enviar a mercadoria para o armazém geral para o qual eu tenho contrato. Então olha só, o depositante não é o A, o depositante é o B. O A ele é o remetente, mas ele não é o depositante. Por quê? Porque o depósito deve ocorrer em nome de quem? Em nome de B, que é o novo proprietário. Isso aqui que eu coloquei no meio é para complicar um pouco. É uma divisa de estado. Quer dizer, o A está em outro estado, o armazém geral e B estão no mesmo estado. A flecha vermelha, como sempre, a gente se refere à circulação física da mercadoria. A circulação física é essa. A mercadoria, na verdade, vai sair do remetente e vai para o armazém geral. Só que a operação real que está sendo feita é a venda de A para B. Essa daqui é a circulação jurídica. Se essa é a circulação jurídica, a nota fiscal com destaque do imposto deve fazer também esse caminho. Tudo bem? Agora, na circulação física da mercadoria, deve haver a emissão de uma nota fiscal de acompanhamento da mercadoria, que é a nota fiscal que a gente desenhou aqui em preto. Tá bom? Então, a mercadoria sai de A, segue para o armazém geral, acobertada por uma nota fiscal que não tem destaque no imposto. Ora, na medida em que essa nota fiscal chega no armazém geral
só que ela chega enviada por A, com uma nota fiscal que vem de A, mas o depositante é B, alguma coisa fica errada, certo? Ela não pode ficar com essa nota fiscal que vem de A. Então ela recebe a mercadoria, envia a nota fiscal para B, porque esse é o caminho real da mercadoria, desculpa, o caminho jurídico da mercadoria, então a nota fiscal tem que ser enviada para B, e B emite uma outra nota fiscal sem destaque do imposto para o armazém geral, como se a mercadoria tivesse sido enviada de B para o armazém geral. Então é por isso que existe essa troca de notas fiscais. Então, a nota fiscal que vai ficar como armazém geral da entrada da mercadoria é a mercadoria que entra de B. Mas na chegada da mercadoria, a nota fiscal que é coberta a entrada é a nota fiscal que vem de A. Tá bom? Acho que agora as coisas ficaram claras. Se houver dúvidas ainda em relação a esse assunto, eu estou à disposição. Vocês têm contato comigo pelo Fórum do Ponto e pelo Facebook também. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau.